Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Franco da plataforma Upper e hoje nós vamos conversar sobre o quê? Sobre desigualdade social. Roda a vinheta! Bom, gente, o que é que a gente vai conversar hoje? Dá uma olhada bem aqui. Nós vamos analisar alguns elementos que são considerados universais, algumas causas que podem ser universais, ou seja, causas essas que serviriam para diversos temas diferentes. Só que quando tu vai analisar essas causas, apesar de elas serem universais, elas vão ter as particularidades de acordo com cada tema. Então, por exemplo, dá uma olhada aqui comigo. Quais são esses eixos, professor, que nós vamos conversar hoje? Eu peguei o tópico de desigualdade social, só que eu quero que tu pense em 3 eixos que tu não pode esquecer quando tu estiver trabalhando, quando tu estiver estudando para a redação do Enem, tá ok? Que eixos são esses, professor? Desigualdade social, violência e educação. Toda vez que tu estiver falando sobre desigualdade social, violência e educação, eu quero que tu lembre que esses são bases fundamentais para tu começares o teu trabalho em redação. Então, bora lá. Bora pensar aqui rapidinho. Quando tu fala de educação, nós tivemos em todos os temas, tanto direta ou indiretamente, o eixo de educação. Exemplo, 2018, manipulação do comportamento do usuário. 2017, os desafios da educação de surdos. 2016, intolerância religiosa. Eu poderia descer até 1999 sobre isso. Aí olha o que acontece, gente. Tu falou de educação, educação vai estar associada indiretamente à manipulação do comportamento do usuário através do letramento o quê? Tecnológico. Associado a esse letramento tecnológico, em 2017, tu ia observar de novo a educação aparecendo, só que de forma diretamente associada. Porque quando falava de educação de surdos, essa educação de surdos, ela estabelecia bem aqui a visão da educação de forma explícita dentro do teu texto. Em 2016, ao se falar de intolerância religiosa, o que é que tu ia pensar na intolerância religiosa? Tu ia falar de formação, de educação cívica, formação cidadã, para a gente conseguir conviver com o quê? Com as diferenças. Então a educação, apenas nesse recorte dos 3 últimos temas, ela está associada direta e indiretamente a esses temas, tá ok? Quando tu conversares de violência, de novo, violência é uma das 3 temáticas base, é sim. Olha aí comigo. Falou de violência, eu quero que tu lembre diretamente dos temas de 2016, 2015 e 2003. O que é que nós tivemos em 2016, professor? 2016, a ideia da intolerância religiosa não era apenas uma falha da educação de base, mas era a violência que se materializa tanto de forma explícita quanto de forma o quê? Implícita, tá ok? A mesma coisa tu vai observar no ano de 2015. Só que em 2015, a primeira coisa que ia aparecer na tua cabeça era violência explícita, que foi o tema de a persistência da violência contra a mulher dentro da sociedade brasileira, tá ok? De novo, a violência aparecendo diretamente associada ao tema. Em 2003 foi o nosso primeiro tema, falando diretamente da violência, tu ia lembrar aí da violência no Brasil, como mudar as regras desse jogo. E olha o que acontece, gente. Educação, violência são temáticas que têm que ser trabalhadas quando o teu projeto é Enem. E além disso, você vai ter que trabalhar como a terceira pilastra a ideia da desigualdade o quê? Social. Só pensa aí comigo rapidinho. A violência, ela está de forma exagerada no Brasil devido ao aumento dessa desigualdade o quê? Social. Então o que acontece? Eu posso afirmar que a desigualdade social e a violência são elementos diretamente associados, sim ou não? Sim. Agora, o que é inversamente associado à desigualdade social, professor? É a educação. Então, olha o que acontece. Quanto menor são os índices de educação, maiores serão os índices de quê? De desigualdade. E quanto maiores forem os índices de desigualdade social, também maiores serão os índices de quê? De violência. Então, se tu fores treinar a nível de Enem, e não só a nível de Enem, como diversos outros vestibulares e também concursos públicos, tu precisa saber debater educação, precisa saber debater desigualdade social e precisa também saber debater o quê? A ideia da violência. Hoje, nós vamos pegar esse recorte da desigualdade social associando a três causas que podem ser consideradas universais e também a uma frase bem aqui que pode ser considerada o quê? Universal, tá ok? Bora pensar comigo rapidinho. Eu posso considerar origem histórica, eficiência de políticas públicas e falhas na educação de base como problemas de ordem universal, sim ou não? Posso. Por quê, professor? Porque eles vão estar associados à violência, eles vão estar associados à educação, eles vão estar associados à desigualdade, assim como qualquer tema. Tu vai poder trabalhar diretamente origem histórica, tu vai poder trabalhar diretamente
deficiência de políticas públicas e falhas na educação de base. Tá ok? Mas como é que eu vou trabalhar isso, professor? Que não parece ser tão universal assim. Bora pensar assim. Todo tema é um problema, sim ou não? Sim. Esse problema ele surge de hoje? Não. Automaticamente, se tu pegar manipulação do comportamento, nós temos aí Primeira e Segunda Guerra Mundial, década de 50, nós temos todo esse problema que interfere a ideia do quê? Não só da manipulação, mas também ao uso da rede mundial de computadores. Então ela possui uma origem histórica. A mesma coisa tu falaria no tema de educação de surdos, Enem 2017, em que, de novo, nós tínhamos um problema associado às falhas na educação de quê? De base, de caráter histórico em relação a esse problema, que estava diretamente dentro da tua coletânea, tá ok? Associado a isso, o que é que eu quero que tu lembre aí? Eu quero que tu lembre que quando tu falares de desigualdade social, a primeira associação que eu quero que você comece a imaginar é a ideia do Brasil colonial. Por quê, professor? Lembra aqui como foi a nossa face da desigualdade social, que é relacionada à má distribuição de quê? De renda. Por exemplo, hoje, se tu for observar a nossa realidade, tu vai notar que 10% da população hoje carrega a riqueza de 90% do país. E 90% da população se distribui entre 10% da riqueza do país. Essa é a face da desigualdade social e ela não é de hoje. No nosso Brasil colonial, nós tínhamos a ideia das capitanias o quê? Hereditárias. O que eram essas capitanias hereditárias, professor? Eram vastas extensões de terra dadas nas mãos de poucas pessoas associadas à corte portuguesa. Então, tu tinha poucas pessoas com muito e tu tinha muitas pessoas sem nada. É a face de hoje, desigualdade o quê? Social. Visando essa relação, além de origem histórica das mais diversas que tu poderia associar a esse tema, tu vai ter uma forte deficiência de políticas o quê? Públicas. Como assim, professor? Deficiência de políticas públicas. Nós temos políticas que são dadas pelo governo, não de agora, há muito tempo, para tentar amenizar o problema. Mas espera aí, pensa comigo. Nós temos aí Bolsa Família, Bolsa Escola, Fome Zero. Essas são políticas assistenciais e emergenciais. Por exemplo, a população está passando fome agora. Então, preciso resolver o problema agora da população, senão ela não come. Então, vem as políticas assistenciais para resolver o problema. A grande situação aqui é a malversação desse dinheiro, é a ineficácia em que essas políticas são colocadas para distribuir a renda do Brasil. E aí o que acontece? Aquelas políticas mais importantes, aquelas que mudariam de fato a sociedade a um médio e longo prazo, acabam se tornando secundárias. Um exemplo simples. Não tem nada que mais democratize possibilidades e que faça uma pessoa ascender socialmente e distribua a renda do país do que o investimento maciço na educação. O problema é que, de acordo com dados que foram fornecidos, por exemplo, pela própria União, pelo próprio governo federal, apenas 5,2% do valor interno, do produto interno bruto, do PIB, é destinado à educação. Agora pensa comigo, se a educação edifica um país, como é que tu vai ter um repasse de apenas 5,2% do PIB? Isso vai ser incoerente, isso vai, infelizmente, ter um sério problema em conseguir efetivar políticas que diminuam com o nosso problema da desigualdade social. Beleza, agora pensa comigo aqui rapidinho. Eu posso afirmar que origem histórica, que deficiência de políticas públicas e que de falhas na educação de base são causas universais, sim ou não? Sim. Eu tenho, por exemplo, origens históricas associadas à violência? Tenho. Eu tenho origens históricas associadas, por exemplo, a falhas na educação? Tenho. A mesma coisa para deficiência de políticas públicas, a mesma coisa para falhas na educação de quê? De base. Então eu posso afirmar que elas são causas o quê? Universais. Então tu tem que pensar nessas causas, especificando ela de acordo com o tema. Se o teu tema for desigualdade, beleza. Mas se o teu tema for violência ou qualquer outro, também beleza. Porque essas causas, elas vão encaixar dentro da tua temática. Tá ok? Associado também àquilo que é universal, eu quero que tu pense aí numa frase. Que frase é essa, professor? É uma frase que faz todo sentido, ela é meio positivista. Olha aí. Toda hora é hora de fazer o que é certo. Professor, o que é que essa frase quer dizer? Bora pensar aqui rapidinho. Eu tenho um problema. Eu preciso resolver esse problema. Então eu preciso mudar as minhas atitudes, sim ou não? Sim. Aí se encaixa a frase. Toda hora é hora de fazer o que é certo. Então toda hora é hora de resolver o quê? O problema. Como é que eu posso trabalhar isso, professor? Pensa comigo. Associada à temática de desigualdade, para a gente fazer uma pequena contextualização.
Ei, quer ver uma aula de introdução para falar o que é contextualização, o que é síntese e tese? Dá uma olhada aqui no link na descrição e vai lá que tem uma aula prontinha de tópicos introdutórios para tu conseguir entender esse vocabulário. Mas volta lá comigo agora, olha aí. Pensa aí comigo. Vou começar o meu texto, vou colocar alguma frase, uma citação direta para impactar o meu corretor. Toda hora é hora de fazer o que é certo. A célebre frase do ativista político Martin Luther King Jr. ilustra a atual necessidade de mudança de postura frente à desigualdade social presente no cenário nacional. Tal situação é decorrente de duas causas principais: origem histórica e deficiência de políticas públicas. Com efeito, urge a necessidade de maior diálogo entre Estado e sociedade em prol de uma intervenção na referida problemática. Olha aí, contextualizei utilizando uma frase de caráter o quê? Universal. Professor, eu poderia associar essa frase a vários temas diferentes? Pensa comigo, bora lá em educação, pegar a mesma estrutura. Olha aí, agora lembra, desigualdade social é um problema explícito, educação é um problema implícito, porque o problema não é a educação em si, mas o problema é a deficiência ou a ineficácia de quem? Da educação. Mas dá para utilizar a mesma estrutura. Dá uma olhada bem aqui, gente. Toda hora é hora de fazer o que é certo. A célebre frase do ativista político Martin Luther King Jr. ilustra a atual necessidade de mudança de postura frente à deficiência educacional presente no cenário nacional. Tal situação é originada de duas causas principais. 2 pontos. Origem histórica e deficiência de políticas públicas. Com efeito, urge a necessidade de maior diálogo entre Estado e sociedade em prol da eufemização da referida mazela. Olha aí, gente, de novo. Peguei a mesma estrutura universal, peguei as mesmas causas, mas dá uma olhada, vê aí rapidinho, ouve aí rapidinho essas duas introduções. Elas têm estruturas similares, mas têm 2 temas o quê? Diferentes. E esses temas diferentes, eles utilizam o tema diferente, mas eles colocam causas o quê? Universais. Ou seja, essas causas podem ser utilizadas para diversos temas. Tá ok, galera? Então, gente, olha aí. A gente está falando sobre desigualdade social. Peça aí uma outra aula pra gente que a gente vai gravar, a gente vai melhorar o teu repertório sociocultural e principalmente a tua produção de texto, tá ok? Um abraço especial, já ia me esquecendo. Um abraço especial para a galera de Limoeiro da Ajuda, lá no interior do Pará, que eu prometi dar um abraço nos meus baby Looney Tunes de lá. E um abraço para a nossa galera lá de Barcarena também, que está vendo essa aula conosco hoje, tá tranquilo? E um abraço para toda a comunidade de forma geral. Saiba que você é muito bem-vindo aqui na plataforma Upper, Conexão Linguagens Upper, para assistir as nossas aulas. E não esqueça, se inscreve no canal, dá o like e compartilha. #você conectado à universidade. Tchau, tchau.